Quando você era bebê, você agia como bebê, não é verdade? Você nem lembra, nem eu. A gente foi crescendo, criança, a gente lembra de algumas coisas que a gente fazia como, quando criança, que a gente diz assim, bom, não sou mais criança para agir assim. E havia algumas coisas, e há algumas coisas que às vezes a gente pensa que precisa, mas é só o que a gente quer. Eu queria te mostrar um videozinho, porque nós estamos no ano do... É o ano do discipulado, rumo à maturidade. E maturidade é algo que nós devemos buscar, porque o nosso irmão mais velho, Jesus, ele nos salvou e se tornou primogênito para que nós sejamos iguais a ele. Então, ele é o alvo de maturidade que eu e você devemos buscar. E às vezes, falando em pedido, tem coisa que a gente pensa que precisa e é só o que a gente quer. E hoje Deus quer falar conosco sobre oração e sobre o que nós pedimos, para que nós não hajamos mais como crianças. Quer ver? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Sofia, a boca. Sofia. Que soninho, hein? A bocão. Sofia, aqui ó. Eu já estava pensando que era cachorrinho, subiota. Sofia. Olha o brilho no olho. Sofia, a boca. Quantos são pais aqui? Quantos já fizeram isso? Não, larga a mão. Não dá ideia. Agora, será que nosso Pai Celestial brinca de aviãozinho com a gente também? Para a gente ver se ele acha um espaço para colocar alguma coisa boa, para a gente se alimentar de coisa boa? Em que fase está você na sua relação com o Pai Celestial? Você ainda está achando que Kit Kat é melhor do que alguma coisa que tenha mais proteínas, vitaminas e carboidratos e tudo que você precisa? Agora, se você tivesse a oportunidade, porque às vezes tem aqueles pedidos de oração na igreja, né? Então eu queria que você participasse agora. É assim, pega aí você está com o seu tablet, abre aí num negócio de anotações. Se você está com o seu celular, pega aí a anotação. Se você está com uma caneta e um papel, pega aí a caneta e o papel e faça uma lista. Diante do que Deus nos fala na sua palavra, pedi e vos será dado. Nosso Senhor Jesus diz que nós devemos fazer isso. Qual seria a sua lista? Qual seria a sua lista de oração? Número 1, o que você colocaria? O que é que você pediria a Deus? Número 2, na sua lista de prioridades, o que você pediria a Deus? Número 3, número 4, número 5. Escreva isso ou monte isso na sua mente. Não vale ser só um pedido. Tem que ser, vou dizer para você, pelo menos aliste uns 4 ou 5 pedidos. Alistou? Agora, tente colocar isso dentro de áreas da sua vida. Você pediu pelo quê? Em que área você pediu? Intimidade com Deus,
talvez você esteja passando por um problema, você incluiu algo na área de finanças, relação familiar, vida profissional. O que você colocou na sua lista? Agora pense comigo, o que você acha que um discípulo maduro pediria a Deus? Tenta exercitar o seu coração, dizendo assim, bom, eu acho que um discípulo maduro, mediante a lista que você fez, você pensando desse ponto de vista, você excluiria ou acrescentaria alguma coisa? Participe comigo, por favor. Como é que é? Você incluiria, excluiria? Como anda a sua escala de prioridade quando se diz respeito a pedido de oração? Bom, na palavra de Deus, eu encontrei uma das orações que não só eu, talvez até influenciado por eles, mas muitos estudiosos da palavra de Deus também veem como uma das orações mais importantes do Novo Testamento, da igreja já em atividade, depois de Jesus ter feito todo o seu ministério, e depois da igreja estar entendendo mais, talvez essa seja uma das orações, e com certeza é uma das mais profundas orações que um discípulo de Jesus maduro, que foi trazido pelo próprio Senhor Jesus, como se fosse um apóstolo extemporão, ele faz uma oração que se encontra lá em Efésios, no capítulo 3, nos versículos 14 a 21. Paulo é esse apóstolo, é esse discípulo maduro. Então, eu creio que Deus quer falar conosco esta noite sobre a oração de um discípulo maduro. A oração de um discípulo maduro. Nós vamos ver nesse texto que Paulo, o discípulo maduro, ora por fortalecimento no poder do Espírito. Veja só, tem esses pedidos. Eu não estou vendo a oração como um todo, eu estou vendo, claro, porque o texto é muito rico, eu me ative apenas do ponto de vista do que Paulo está pedindo e tentando descobrir na sua intercessão pela igreja que estava em Éfeso, quais eram os seus pedidos mais importantes. E eu fiz aqui a tentativa, ainda que esse texto seja, como eu já disse, profundamente rico, de deixar um resumo sobre esses pedidos. E eu creio que ele pedia o que todos nós devemos pedir. Fortaleça-me com o poder do Espírito, seja o dono do meu coração, dá-me a mente do amor e faça tudo para a sua glória. Fortaleça-me com o poder do Espírito Santo, seja o dono do meu coração, dá-me a mente do amor, faça tudo para a sua glória. Veja só como Paulo começa, ele diz assim, por causa disto o quê? É o que vem antes, vou explicar para os irmãos a seguir. Por causa, uma oração tem uma causa, e a causa de Paulo, de um discípulo maduro, sempre é uma causa nobre. Me ponho de joelhos. Essa oração tinha uma postura, tinha uma intensidade. A oração de um discípulo maduro tem intensidade perante o Pai. Perante o Pai, porque a oração de um discípulo maduro tem destinatário. Ele não está orando como se jogasse palavras ao vento. O discípulo maduro acredita mesmo que Deus está ali. O discípulo maduro acredita mesmo que Deus está ouvindo a sua oração, porque ele tem intimidade com o Pai. É lindo ver como Paulo faz isso. E a oração de um discípulo maduro, a título de introdução, ela mostra ali então, causa nobre, intensidade e destinatário. Que causa é essa? Vamos explicar antes da gente entrar propriamente nos pedidos, nas intercessões. Veja só, ele diz que a causa é porque a igreja
ela é que anuncia as riquezas em Cristo, ela que manifesta o mistério revelado, é ela que faz conhecida a sabedoria de Deus. E aí Paulo diz assim, é por causa disso, para que vocês cumpram, para que vocês percebam a própria identidade de vocês, o próprio propósito de ser e existir de vocês, e a missão de vocês, é por esta causa que eu vou orar, por fortalecimento, por todas as coisas que eu vou orar, é por esta causa, amados irmãos, esta causa é maravilhosa. Quando nós oramos, nós temos que pensar nisso. Veja só como Jesus é lindo. Ali está as riquezas em Cristo, mas eu quero focar um pouquinho sobre manifestar o mistério revelado. Havia um mistério que estava desde o princípio de todas as coisas. Paulo diz, olha, existe um mistério que estava escondido desde o princípio de tudo. Sabe quando o homem pecou e Deus disse assim para a mulher, mas da sua semente nascerá aquele que vai pisar a cabeça da serpente, que destruirá o poder do mal? Pois é, então, esse é o mistério. Aí no decorrer do tempo vai surgindo a ideia do Messias, o Messias que libertaria todos. Mas quem é esse Messias? Onde ele está? Onde ele vai nascer? Quais são as características? Vamos procurar nas profecias. E ficavam procurando nas profecias. Já pensou alguém lendo lá? Jamais teria interpretação. Que mistério é esse em Isaías? O servo sofredor, mas como que é isso? E todo mundo ficava procurando esse mistério. Aí quando Jesus nasce, imagine a cena, Jesus nasce e chega aos ouvidos do rei, o forte, o dominador, o autoritário Herodes, que nasceu o rei, o Messias, que é o rei dos judeus, que vai vir para libertar os judeus. Aí ele fica, para quem ele revelou isso? Onde é esse lugar? Aí ele soube que houve uma revelação angelical para algumas pessoas, e elas saíram de onde elas estavam indo a caminho de ver esse Messias, e Herodes fala, então, olha, você fica atento, depois que você souber, você passa por aqui e me conta que eu também quero ir adorar o Messias. E ele sabia, e Herodes disse, eu tenho poder, eu vou matar esse Messias, eu vou matar esse Messias. E ali está um mistério. Como é que um rei poderoso como Herodes não conseguia matar um menino? Acharam o menino e mataram o menino? Ora, se aqueles homens iam até o caminho, por que não mandou alguém seguir aqueles homens? Mas ele não consegue descobrir, e aquele menino cresce, e ali cresce todo um mistério ao redor dele, e ele está ali diante daqueles que conheciam tudo de teologia, de mistérios da religião, e aí então aos 12 anos, ele está ali fazendo perguntas, e os mestres em Israel não entendem, mas como um menino de 12 anos pode saber tudo isso? Um mistério. E aí, quando ele se encontra com os seus discípulos, tem Pedro, ele está ali, está dizendo, puxa, veja só, Jesus é o Messias. E aí ele, com aquele coração e mente de Zelote, é agora que Roma vai se ver, nós vamos agora tomar o poder de Roma, e agora Israel vai tomar o seu lugar na história. E aí então ele fica pensando nisso, e de repente ele vai caminhando com Jesus, e Jesus dá vista aos cegos, esses cegos aí vão com certeza fazer parte do exército vencedor, e aí ele começa até a curar paralíticos, e eles que não andavam agora andam, eles também vão fazer parte desse exército, e era verdade, e o mistério começa a se desenvolver, e uma porção de pessoas começam a ver em Jesus o que não viam em nenhum dos outros homens, porque os mestres daquela época pregavam e não viviam o que pregavam, mas eles olhavam para Jesus e diziam, esse tem autoridade de vida, olha só, ele não só opera sinais e maravilhas, mas ele tem autoridade da sua vida, veja. E aí Jesus começou, e aí foi e ressuscitou um homem chamado Lázaro. Aí foi um sinal tremendo demais, os religiosos queriam matá-lo, porque todo o povo que ele estava seguindo diz, agora onde vamos chegar com esse tal de Messias? E Pedro falou a ele, chegou a nossa vez. E aí Jesus diz, pois agora chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos dos seus malfeitores, e ele vai morrer. E Pedro, não, Jesus não é isso, não é isso, não é isso.
E o texto diz que Pedro se escandaliza de Jesus. O mistério do rei, do Messias, nascido de uma virgem, que operou tantos sinais e milagres, agora vai ser crucificado. E aí todo mundo diz, mas o que é isso que está acontecendo? Que mistério é esse? Mas quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, o véu do templo se rasga e o mistério está escancarado. Jesus, através do seu sangue, comprou para si homens de todas as tribos, raças e nações. Ele não é um Deus tribal, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei dos reis, e se existir vida em outros planetas, Ele também é Rei desses. Muita gente fica preocupado se vai existir, tal, aí já descobriram um monte de coisa, e não tem vida, e não tem vida, e não tem gente como a gente, e não tem planeta como a Terra. Afinal de contas, gente, já é grande o suficiente a descoberta para descobrir que o nosso Deus é maior do que aquilo que Ele fez. E o mistério todo foi revelado num simples homem que morreu numa cruz, e o diabo não entendeu. E até hoje o inferno fica prestando atenção na igreja de Cristo para ver o que a igreja tem a ensinar. Porque dentro da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, está lá o corpo de Cristo sendo manifestada a sabedoria de Deus para todos os tempos através da igreja. E nós somos as pessoas mais ricas da existência da humanidade, porque em nós Deus... Ele aproveu a Deus habitar em nós o Espírito de Jesus Cristo. E essa é a maior riqueza que nós temos. Aí, gente, veja só. Meu Deus do céu, já passou 20 minutos. Aí então, ele está lá e eu estou aqui tentando achar para sintetizar mais ainda. É por esta causa que eu estou orando por você, Paulo diz. Porque vocês, eu não sei se vocês entenderam quem vocês são e qual a revelação que vocês têm, mas para vocês cumprirem essa missão de anunciar, de manifestar, de anunciar as riquezas de Cristo, de manifestar o mistério revelado, de fazer conhecida a sabedoria de Deus, vocês vão precisar de... Aí ele começa a sua oração com muita intensidade. Ele se coloca de joelhos. Tinha um significado muito especial para os judeus colocar de joelhos. Salomão se ajoelhou na dedicação do templo. Estevão se ajoelhou no seu martírio. Pedro se ajoelhou para pedir a Deus a ressurreição de Tabita. Paulo, em sua despedida em Jerusalém, por 2 vezes orou de joelhos. Jesus orou de joelhos no Getsêmani. Era um momento de postura de muita intensidade. E Paulo diz assim, é por causa disso que eu me ajoelho. Eu estou de joelhos agora, pedindo por vocês. E eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos no Espírito, no poder do Espírito Santo dentro de vocês. Veja o texto, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Aí há 2 palavras importantes que nós devemos entender. No grego, dunamei, que significa, dunamei significa poder, energia, e ali a outra palavra que ligada a esse poder significa fortalecer, tornar forte, indica que há uma energia, um poder que vem do Espírito Santo, que irá nos fortalecendo e transformando a nossa própria maneira de ser e de existir, para que esse mistério de Cristo revelado pela igreja, que com seu sangue de todos os povos fez um, ele está dizendo, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, e é por isso que o Espírito Santo está aqui hoje, está dentro de cada um de nós, e Ele quer ser o nosso poder para viver. Amados irmãos, não há um dia sequer, que eu me lembre pelo menos, guardada a devida proporção que sou esquecido, mas não há dia sequer que eu não peço que a vontade de Deus seja feita na minha vida, e não há um dia sequer que eu não peça plenitude do Espírito Santo.
Havia um tempo em que uma discussão muito séria sobre o batismo no Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo. Aí alguns falaram, esse negócio aí, uns ficam pedindo esse negócio, o cara se estribucha lá na igreja, fala que está recebendo o Espírito, durante a semana é mentiroso, não paga as contas, não é bom marido, não é boa esposa, não é bom filho, isso aí é... Não devemos banalizar as experiências que temos. Amados irmãos, se tem um pedido que nós devemos fazer enquanto estivermos aqui, é para que nós nos esvaziemos de nós mesmos e sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, e à medida que Ele crescer e nós diminuirmos, quando as pessoas olharem para nós, eles não verão a nós mesmos, mas verão Jesus Cristo. Seremos verdadeiramente a sua imagem e semelhança. Não há possibilidade alguma de eu e você fazermos a vontade de Deus, se não for no poder e na unção do Espírito Santo. É por isso que nós devemos buscar, se você quer chamar de batismo no Espírito Santo, que busque que você seja batizado no Espírito Santo, desde que você seja cheio dele. Se você preferir a palavra plenitude do Espírito Santo, busque que você seja pleno de Deus, que você seja pleno do Espírito Santo. Nós devemos desejar isso, nós devemos almejar isso, nós devemos ansiar por isso, porque se nós ansiamos pela presença de Deus, como cantamos aqui, anseio por mais de ti, justamente a presença de Deus em nós é a plenitude do seu Espírito na nossa vida. É por isso que quando nós cantamos aqui, venha céu na terra, o céu vem para a terra mesmo. A presença de Deus, enquanto eu cantava ali, eu podia quase pegar em Deus. Segundo pedido, que Paulo fazia por eles, mas eu estou colocando na primeira pessoa, né? Jesus, seja o dono do meu coração. Seja o dono do meu coração. Veja o que diz o texto: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Meu Deus do céu. Será que a gente entende o que é isso? Cristo habitando em nossos corações pela fé. Claro que não é esse coração físico que a gente chega, é onde procede todas as saídas da vida, é onde é o centro da nossa vida, onde está o controle da nossa vida. E veja só, eu quero falar com você sobre duas palavras que há aí. A primeira palavra que existia no grego é paroikel, que significa habitar provisoriamente, que era como um hóspede num hospital. E naquele tempo, quando a pessoa ia se hospedar num hotel, ela precisava passar muito tempo ali naquele hotel, porque as viagens eram longas. Mas não é esse verbo que Paulo emprega, mas é o verbo katoikel, que significa habitação permanente. Ou seja, Cristo habita em nossos corações para sempre. Não habita apenas como um visitante, como um hóspede que vai embora, mas como proprietário permanente, e assim sendo deve reinar em nossos corações. Uma vez eu estava chegando aqui à igreja, vinha numa campanha de oração e eu estava aqui pela manhã. E quando eu estacionei o carro, eu tive assim, estava ministrando um poeta, cantor que eu gosto muito, Lucas Souza, e ele estava ministrando lá dentro do carro. Eu não fiz assim só como eu estava ouvindo uma música, tinha uma ministração dentro do carro. Aí eu parei para chorar um pouco, porque naquela música, aquele homem de Deus cantava: agora eu sei que o meu Deus possui meu coração, possui meu coração. A melodia era muito linda também. Nem vou arriscar cantar, porque eu assassino o Lucas Souza aqui, né? Mas era uma coisa tão linda. E eu comecei a cantar aquilo, e começou a crescer aquela atmosfera dentro do meu carro. Comecei a chorar, e Deus falou para mim: meu filho, não há canções que me agradem mais do que quando vocês dizem: o meu coração pertence ao Senhor. Porque foi para isso que Jesus se revelou. Amados, de quem é o teu coração? É claro que é de Jesus. Então deixa eu ver a sua agenda. Então deixa eu ver a sua conta bancária.
Então deixa eu ver os seus relacionamentos. Jesus é o dono do teu coração? Jesus é o dono do meu coração? Nós precisamos nos arrepender e renunciar e dizer: Jesus, de tudo, eu quero que o Senhor verdadeiramente seja o dono do meu coração. Eu não quero que o dinheiro seja o dono do meu coração, mas o dinheiro não é o dono do meu coração. Posso ver a sua agenda, posso ver o quanto de tempo você investe tentando ganhar dinheiro. Quem é o dono do teu coração? Agora eu sei que o meu Deus possui meu coração. Dar o coração a Jesus significa dar o centro para Jesus. Deixar Ele habitar como o Senhor da nossa vida, no nosso coração. Outro pedido. Dá-me a mente do amor. Eu passei mais rápido esse porque vai continuar. Essa questão de Jesus estar lá dentro do coração significa algumas mudanças. Veja o que Paulo ora. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Porque quando você se enche do amor, você está se enchendo de quem? De Deus. E se o amor vai tomando, se o amor fazer parte do seu entendimento, com a sua mente renovada, com todos os santos, não existe amor sozinho. O amor tem que ser com todos os santos, qual seja, se o amor for toda a largura, se o amor for todo o comprimento, se o amor for toda a altura, se o amor for toda a profundidade, você está conhecendo o amor verdadeiro, que é o amor de Cristo, e com esse amor você ama. O amor levou Jesus a deixar os céus para morrer numa cruz. O que ele ganharia com isso? Assim como foi por amor que Deus o enviou. Sendo assim, a marca da nova humanidade criada em Cristo tem como virtude principal o amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Amados irmãos, a questão do amor é tão importante que quando Jesus fez a oração modelo, que ele estava ensinando, ele diz assim: perdoa-nos os nossos devedores. Olha, assim como o Senhor nos perdoa, nós queremos perdoar os nossos devedores. Olha, você sabe o que Jesus está orando? Ele está orando: Jesus, que todos os meus discípulos, ele está orando: Pai, que todos os meus discípulos orem assim, que eles orem, me perdoa assim como eu perdoo os meus devedores. Quando ele termina a oração, ele fala assim: pois se vós não perdoardes aqueles que vos ofendem, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará a vós. Como Deus perdoa? Deus perdoa como a gente? Não, eu perdoo, mas eu perdoo, mas aquela pessoa morreu para mim. Eu perdoo, mas aquela pessoa que me esqueça. Quantos aqui já ouviram essa frase? Só eu que ouvi? Quantos? Quase todo mundo já ouviu essa frase. Não vou pedir para levantar quantos já falaram essa frase. O amor de Deus, ele é lindo. O amor de Deus faz com que o Filho de Deus, morrendo numa cruz, vendo as pessoas, todos tinham abandonado, e gente, Jesus já tinha passado por tudo. O amor de Deus o leva, o amor de Cristo, o amor do Espírito que está dentro dele, que é o Espírito Santo, leva Jesus a olhar para
quem estava debochando dele, assistindo toda aquela cena e tal, e até os seus discípulos que falavam, puxa, não era esse Messias que a gente esperava. Do Pedro, o melhor amigo dele, de ele dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Depois, ele ressuscita e ensina o que é isso. Ele chama o Pedro, que o negou, e diz assim, vem cá, você me ama? Ai, Jesus, o senhor vai me fazer essa pergunta mesmo? Sim, eu te amo. Segunda vez, você me ama? Sim, eu te amo. Terceira vez, você me ama? Sim, eu te amo. Aí, impossível não lembrar. 3 vezes. Jesus diz para ele, pois apacente as minhas ovelhas, seja o líder da igreja. Jesus está dizendo para ele, eu te perdoo, mas me esqueça, porque você fez isso, foi muito grave. Você negou o Filho de Deus, você não quis orar comigo a hora que eu precisava, você entendeu errado, você se escandalizou de mim, e eu avisei você, e mesmo assim você fez. Então agora você não tem mais perdão. Te avisei, não te avisei? Então agora chega. A gente faz isso com os nossos próprios filhos, mas o nosso Deus não nos ensinou a amar e perdoar assim. Ele nos ensinou a amar incondicionalmente, que se alguém errar contra nós 70 vezes 7, em um dia, nós devemos perdoar todas as vezes. Me diga uma coisa, você consegue? Não, nem eu. Mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, nos capacita para viver o amor. Senão não vamos viver. E onde estará essa revelação desse mistério? Como diz John Piper, essas 3 cenas maravilhosas que há nessa causa, que se resume no amor de Deus pela humanidade, e porque Cristo morreu pelos nossos sofrimentos, não somente por sofrimentos de aqui e agora, mas pelos sofrimentos que vêm a seguir, viriam a seguir também. Isso faz parte do mistério de Cristo dentro daquele que ama. Veja o que John Stott falou sobre esse texto, é lindo, eu copiei para compartilhar com os irmãos. O texto diz, o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade, suficientemente comprido para durar a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-los aos céus. Que Deus maravilhoso! Dá uma olhada nisso aqui. Um Deus que nos ama com um amor tão largo que abrange a todos nós, comprido para durar a eternidade, suficientemente profundo para alcançar alguém como eu, mais degradado pecador, e suficientemente alto para levar alguém como eu para os céus. Eu merecia a ira de Deus, eu merecia o inferno. Não sei o que você merecia. Bom, acho que sim, todos nós nesse ponto somos todos igualados, mas eu tenho consciência do que eu merecia. Mas Jesus me perdoou e está me levando para os céus. Cada dia que passa no calendário, eu estou mais perto dos céus. E hoje, quando eu vi essa coisa, eu estava ouvindo uma música muito linda, chamada Maranata. Cantamos até aqui com a Viviane domingo passado. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu parei um pouco para chorar, porque o quanto eu desejo pouco a volta de Jesus. Gente, que maravilhoso. Você já pensou nisso? Mas a gente vive tão intensamente as coisas do dia a dia, a gente é tão apegado nessa própria existência, que a gente se esqueceu que tem um Messias que veio, que revelou um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, e que agora foi conhecido por sua igreja, que manifesta esse mistério ao mundo, mas que esse Messias está voltando para nos buscar, porque Ele nos ama. E eu chorei, porque eu estava tão preocupado com tantas coisas que estão acontecendo agora, nesses dias, que eu estava me esquecendo de que tudo isso aqui vai passar.
O ano mal começou, parece que foi ontem que eu estava ouvindo, na virada do ano, feliz 2015, como disse o pastor Aldesir, já passou a primeira quinzena. Daqui a pouco a gente já está falando, Feliz Natal. E se a vida passa tão rápido assim, o que importa é viver toda essa largura, todo esse comprimento, toda essa profundidade, todo esse amor tão alto que é o amor de Jesus. Eu acho que quando a gente estiver lá nos céus, a gente vai parar e perceber como que eu fui um bobão. Como eu fui um bobão. O que são 80, 100 anos, agora eu vou viver para sempre aqui, e eu estava preocupado com aquilo que eu estava, eu me deixei desgastar. Você só tem uma vida, alguns anos dela já se foram, como eu deixei me desgastar por coisas tão pequenas, se eu tinha as riquezas da glória de Cristo para buscar. Meu Deus do céu! Isso é uma revelação muito grande. Compartilharei também com os irmãos, apesar do tempo estar correndo, mais um texto que diz, de Leslie Mitton, baseado em Romanos 8, 37, 38. Onde quer que se vá, para frente ou para trás, subindo até as alturas ou descendo as profundezas, nada nos separará do amor de Cristo. E não existe algo mais rico que isso. Não existe. Não existe. É por isso que tudo é para a glória de Deus. Pedido de Paulo, depois dele orar pela plenitude do Espírito Santo, depois dele orar para que Jesus seja o dono do coração, depois dele orar para que a gente tenha a mente do amor, ele termina, não podia ter coisa mais bonita para terminar do que ele fazer a seguinte, é uma doxologia isso, né, gente? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além, olha que pleonasmo lindo, gente, tudo já é tudo. Agora, muito mais, o que é muito mais que tudo? Mas mais abundantemente que tudo, isso é um pleonasmo, é um erro literário muito grande. Que pedimos ou pensamos, é a loucura total, segundo o poder que opera, que em nós opera, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Gente, essa palavra realmente é a loucura que a NVI fez, de cometer todos esses erros pleonásticos. Olha só, ele diz assim, olha, a palavra no grego, ela na verdade é uma só, carregada de duas preposições intensificadoras, seja, a palavra é só perisso, mas ela vem de upper, onde tem a palavra super nós, são duas intensificadoras, upper, perisso. Veja, a forma não intensificada, ou seja, só a palavra perisso, significa mais do que suficiente, em excesso, superabundante, mas com duas intensificadoras, a ideia chega ao infinito, impossível de ser aquilatado, e é isso que o Todo-Poderoso faz em nós e por nós. É por causa disso que ele fez Jesus nascer de uma virgem, impossível para os homens, mas possível para Deus. É por causa disso que ele fez com que Jesus, no poder do Espírito Santo, ainda que como homem, sofrendo as mesmas tentações que eu e você sofremos, ele viveu uma vida toda sem pecar uma só vez, por causa do amor que ele tinha, porque o cordeiro que devia ser sacrificado, deveria ser sem mancha e sem mácula. Ele não pecou por amor a você, por amor a nós, ele fez isso, e aí então esse, que fez com que o Deus, que não dá para entender para muitos, outro mistério revelado, Deus pode morrer? Não. Jesus é Deus? Sim. Jesus morreu? Sim. Mas o que é impossível para os homens,
Não é impossível por Deus, porque aprove a Deus carregar sobre Jesus todas as nossas doenças, iniquidades e sofrimentos, para que Ele levasse sobre si tudo aquilo que eu e você merecíamos. Ele nos salvou da nossa perdição. Por amor Ele fez isso. E Ele pode fazer infinitamente mais. Agora, como diz John Stott, vou compartilhar um outro texto, eu fiquei babando nessas coisas aqui. A Ele seja a glória, exclama Paulo, a este Deus com poder para ressuscitar, ao único que pode fazer com que o sonho se torne realidade. O poder vem da parte dele, a glória deve ser dada a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, ou seja, no corpo e na cabeça, na comunidade da paz e no pacificador, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus merece toda a glória. Qual seria a glória de Deus? Uma vez, há poucos dias atrás, eu estava preparando uma mensagem em Hebreus capítulo 12. E o meu irmão mais velho, Jesus, me fez uma revelação muito linda. Eu pensava sobre a glória de Cristo, porque Ele foi o supremo, lá Hebreus mostra Jesus como o supremo tudo. O supremo sacerdote, o supremo pastor, o supremo senhor, tudo. Tudo Ele é o supremo. E aí eu falei, eu estava vendo aí, eu pensei assim, Jesus tem um nome sobre todo o nome. E Jesus me fez, meu irmão mais velho, me fez uma pergunta. E antes de eu morrer na cruz, eu tinha um nome que era sobre todo o nome? O que é que você acha? Qual era o nome que era além do nome do Filho de Deus, antes dele morrer na cruz? E aí eu fiquei pensando, peraí, eu sempre pensei assim, Filipenses capítulo 2... E aí, por causa de tudo isso, ele recebeu um nome que é sobre todo... então o fim de Jesus fazer tudo isso seria a glória que seria dada ao seu nome. Jesus falou, não. Eu não preciso de glória, porque toda a glória é minha. Jesus me ensinou, sabe por que eu não divido a glória com ninguém? Porque toda a glória é minha. Mas sabe qual foi a minha glória ao morrer? Onde estaria você se eu morresse, se eu não morresse por você? Jesus me mostrou, eu estaria separado dele para sempre. E isso é um inferno. E isso é o sofrimento total. E a ausência de Deus na nossa vida é um inferno. O inferno que este mundo vive. Hoje parece que estourou a Terceira Guerra Mundial, é o Oriente contra o Ocidente. E aí vem os caras que servem Jesus, Charlie. Eu não. Eu não sou. Não sou. Não sou porque não aprovo o humor de desfazer, de desrespeitar pessoas que pensam diferente, com charges que nem de longe são charges tão interessantes assim. E às vezes a gente olha e fala, mas os outros são muito radicais. Concordo com você, e é verdade. Mas o que você pensaria se você visse uma charge do Pai, do Filho e do Espírito Santo tendo relação sexual pelo ânus? Bom? Você se sente respeitado? Isso que é liberdade de expressão? Agora, cabe a alguém entrar num lugar e achar que foi desrespeitado e tirar a vida das outras pessoas. Aí vira guerra de um contra o outro, do outro contra um. Aí o jornal vai lá e põe mais charge e mais movimento lá no povo árabe, que está muito bravo fazendo movimento. Você acha que não vai surgir terrorista? Vai surgir terrorista de tudo quanto é lado. Mas isso é resultado de um mundo que não dá glória a Deus, que não vive o amor de Cristo, que não conhece o mistério da cruz. Mas você não. Você
você, e aqueles que ainda não conhecem que esse é o nosso papel, fazer com que os Charles da vida, assim como os terroristas da vida, conheçam o amor de Deus. Nós não devemos ter ódio de ninguém. Eu vi até uma capa de uma revista que tinha lá um esquadro, uma caneta, e dizendo assim, use dessas armas, vamos discutir, conversar. Eu não quero usar o lápis, o esquadro, a caneta para ferir ninguém. Porque afinal de contas, qual é a arma que dói mais? Um pai dizer para um filho, você é burro e nunca vai dar nada na vida, ou alguém chegar e dar um tiro em você? Depende do que você vê, o que machuca mais. Mas, amados, esse mundo que não conhece esse amor de Deus, precisa conhecer os mistérios que estão guardados em Cristo Jesus, que leva uma pessoa a não negar o nome de Cristo, mesmo estando amarrado de joelhos, com alguém com uma espada, pronto a decapitá-lo, e ele não nega, e a espada rola, a cabeça rola, e aqueles homens dizem, onde que está o seu Deus? O Deus desse que foi degolado está no mesmo lugar, recebendo agora a porção de Estevãos que estão morrendo, mas estão vendo os céus abertos para participar das gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E toda a glória será dada no fim de tudo a quem? Ao Pai. Quando eu terminei de ler Filipenses, está escrito lá. Está escrito que a Jesus foi dado todo o nome dos céus e na terra, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo que Jesus fez não foi para receber a glória, porque a glória é do Pai, mas Ele fez isso para trazer você de volta para o Pai, porque doía muito no Pai você estar longe dEle, e tudo que Ele mais quer é que você esteja perto dEle, vivendo a vida que Ele tem para você, e Ele está fazendo isso por amor. Se você ainda está longe de Cristo, hoje é o dia de você se aproximar. Se você está no próprio comando da sua vida, deixando as coisas dessa vida enrolar você, do jeito que você nem imagina que você ficaria enrolado, saia do controle da sua vida. Dê o seu coração para Jesus, entregue-se a Ele, Ele vai encher você do poder do Espírito dEle, e você será uma nova criatura, movida pelo amor para a glória do Pai. E se você nesta noite quer fazer isso, eu convido você, entrega a tua vida para Jesus, peça a Jesus que Ele seja o dono do teu coração, porque Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele morreu por você, Ele quer você perto dEle, fez tudo isso para ter você pertinho dEle. Você pode responder a Jesus agora? E dizer para Jesus, seja o dono do meu coração. Então fale isso para Ele agora. Vamos ficar em pé, irmãos. Espero que Deus não precise mais ficar fazendo aviãozinho, mas que você peça a Deus aquilo que você realmente precisa, para viver as gloriosas riquezas de Cristo. Vamos cantar? Vamos terminar cantando Anseio, e que seja o maior anseio da sua vida. Feche seus olhos. Que o amor maravilhoso do Pai, que amou tanto você, que enviou o seu Filho para morrer por você, que o amor do Filho, que fez com que Ele derramasse graça sobre você, superabunde na sua vida, de tal maneira que essa graça
seja o teu sustento de todos os dias. E que a comunhão que há no Espírito, suas consolações, o poder e a unção sobrenatural do Espírito Santo desça sobre você, para que você seja vazio de si mesmo e cheio do Espírito Santo. Essa é a manifestação das riquezas da glória de Cristo que está em você através do seu Espírito. Essa é a revelação do mistério que esteve ocultado desde a fundação do mundo. Esta é a sabedoria de Deus que está sendo esclarecida pela igreja, não somente aos homens e nações, mas a todos os principados e potestades, porque o nosso Deus não só é o rei da terra, mas é o rei do reino celestial, do reino espiritual, é o rei de toda potestade, de todas as autoridades. Ele é o rei. Que o Espírito Santo lhe encha, para que a sua vida seja para a glória de Deus. Cante, solte seu coração. Pode subir aos céus. Respire, caminhe, deixa o amor queimar, faça isso. Não saia daqui sem receber toda a ministração de Deus na sua vida. Ele é o Senhor do seu relógio. Ele é o dono do teu coração. Ele é o dono da tua agenda. Ou não é? Céu na terra. Vem Espírito Santo sobre a tua igreja. A glória do Senhor está aqui. As riquezas em Cristo Jesus. Céu na terra. Tua glória vem ao céu na terra. Céu na terra. Abra o teu coração. Céu na terra. Tua glória vem ao céu. Vem Espírito Santo. É a tua igreja, Espírito Santo. Céu na terra. Tua glória vem ao céu na terra. Céu na terra. Tua glória vem ao céu na terra. Céu na terra. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana super de Deus.